segunda-feira, eu tô aqui feliz da vida com uma convidada super especial. Ela já é do time aqui do canal. Ela é a doutora Carol Sarmento, ela é intensivista médica, intensivista paliativista. E hoje a gente já fez um vídeo com ela aqui no canal, falando sobre vida. E hoje a gente vai falar sobre cuidados do final de vida, né? E não é propriamente falar da morte, mas é falar de um assunto muito importante, não só pra gente que tem uma doença grave, mas para todo mundo, porque eu acho que a gente às vezes não para pensar nisso. Vamos lá no Zoom conversar com ela? Oi, Carol, tudo bem? Como é que você tá? Oi, Ju, eu tô bem, e você? Eu tô super feliz, né, de você estar de novo aqui no canal pra gente falar um assunto legal. Bom, primeiro eu já te apresentei, né, antes de vir para cá, mas então a Carol já é nossa conhecida aqui do canal Supervivente. Ela é médica intensivista, paliativista, ela é incrível, ela tem outras muitas qualidades fora a de uma médica incrível. E hoje eu resolvi trazer ela aqui porque a gente fez um vídeo muito legal sobre perder o medo, né, de procurar um paliativista, do cuidado paliativo, né? A gente quis mesmo desmistificar a história do cuidado paliativo como uma coisa só para o final de vida, né? Óbvio que ele é fundamental no final da vida, mas no vídeo anterior, que eu vou deixar aqui o link na descrição para vocês assistirem, era mais ou menos sobre isso. E no vídeo eu falo sobre sobre a minha preparação para a morte, que eu já estou me preparando para ter uma boa morte, né? E naquele vídeo não cabia muito falar sobre isso. Então, a gente teve a ideia, né, de falar sobre isso num outro vídeo, que também é um assunto que tem que ser falado, né? A gente vai morrer um dia. Como é que é isso, né? Como que é o cuidado paliativo, então, sob essa ótica, diferente daquele outro nosso vídeo que a gente estava falando de vida, mas acho que morte a gente também tem que falar sobre isso, né? É como se a gente fosse agora falar daquele elefante gigante que está no meio da sala, que todo mundo olha para ele e fala, xiii, tem um elefante aqui, né? E vai lá na cozinha, dá uma volta, quando volta, caraca, esse elefante continua aqui, e a gente tenta botar um pano em cima do elefante, botar esse elefante para baixo do tapete, e a desgrama do elefante continua ali. E esse elefante acaba virando um tabuzão. A gente também socialmente, né, no nosso país, na cultura que a gente cresceu, com os valores que a gente tem, a gente é muito pouco acostumado a falar sobre isso, né? E quando a gente vai falar sobre cuidados de final da vida, a gente está falando de um conjuntinho dentro dos cuidados paliativos. Tem muita gente que ainda acha que cuidado paliativo é igual a cuidado de final de vida, não é? Cuidado paliativo é essa sala que eu tô, cuidado de final de vida é a cadeira que eu tô sentada. É um capítulo dentro do universo de cuidados paliativos. Na verdade, cuidado de final de vida é um capítulo dentro de várias outras especialidades médicas também, né? Enquanto intensivista, eu tenho que saber fazer cuidado de final de vida, para os emergencistas, para os oncologistas, para os cardiopneumos, geriatras, obviamente, né? Pediatras, por que não? Às vezes até obstetras fazem cuidado de final de vida naquela gestação, que às vezes é uma gestação de alto risco, ou é um parto mesmo de um natimorto. Então, falar sobre isso, por mais difícil que seja, é uma fala que importa, uma vez que somos seres vivos, né? E não acho que seja simples, não acho que seja, às vezes, uma coisa gostosa, né? A gente tem prazer de falar dessas coisas, mas é um assunto que é necessário. E eu acho que a gente só consegue falar disso, primeiro, em uma condição, se a gente se reconhece enquanto ser finito. Então, se eu olho para mim e falo, um dia eu vou embora. E eu sei que a minha vida não vai ser uma vida biológica eterna aqui. Da mesma maneira que a vida das pessoas que eu amo, a vida dos meus bichinhos, eu estou com a minha cachorrinha aqui no colo, tem mais 2 aqui no chão,
Mas se eu olho para eles e falo, eles tampouco vão durar para sempre. E se eu olho para toda a estrutura viva animal que está perto de mim e reconheço isso também, e reconheço isso também nas pessoas que vivem perto de mim. Então, no final das contas, falar disso é falar sobre gente. E a gente deveria, né, tentar começar a perder esse medo, até porque um final de vida ele só é com qualidade se por acaso a gente desenha, se a gente programa, se a gente fala disso, se a gente coloca os nossos gostos, as nossas preferências, se a gente coloca isso, claro, para quem é a nossa família, para quem é a nossa equipe que cuida da gente, para quem é o médico da gente, para quem é aquele círculo de pessoas que vai estar perto de você e vai conseguir cuidar de você da melhor maneira possível, aliando os seus valores e as suas preferências nesses cenários. Se a gente, por acaso, não desmistifica isso e não começa também a trazer isso à tona, a gente não consegue fazer acontecer um final de vida com um som harmônico. Eu costumo dizer que é como se fosse, sabe aquela cena da Sala São Paulo, que está o Zésp lá bonitona, o maestrão lá na frente, e aquele som harmônico da orquestra? É isso que a gente precisa muitas vezes programar, para aquele som harmônico que vai acontecer ser um som gostoso, ser um som audível, de qualidade. Porque lá tudo foi programado para aquela orquestra, né? Então, a acústica, como as pessoas vão estar sentadas, como a orquestra vai estar posicionada. A luz, o cenário, as pessoas. Os instrumentos afinados, eles ensaiados. Eu acho que a inspiração para esse vídeo veio disso, porque eu falei que eu estava preparando um exército, né, para cuidar de mim, para fazer as coisas que eu desejava no final da minha vida, para eu ter o menos sofrimento possível, né, para ter os meus desejos naquele momento que for possível. E isso, as pessoas às vezes pensam assim, mas que desejo que a pessoa pode ter quando está morrendo? Vários! Eu posso querer no quarto do hospital um monte de porta-retrato com as fotos dos meus queridos, né? Eu posso, sei lá, querer uma comida diferente, não sei. Às vezes, né, a gente nem está comendo. Mas, enfim, eu posso querer ouvir uma música. Tem tanta coisa que a gente pode querer. Eu tenho uma experiência muito incrível de uma amiga minha que morreu e que eles, os médicos dela, que estavam tratando dela, ela tinha poucos dias de vida, mas montaram um esquema, mas foi um esquema mesmo, e ela foi até os Campos de Cunha, onde tem a lavanda, que ela queria muito lá, ela foi com o marido, de cadeira de roda, de fralda, um exército mesmo, para que ela conseguisse passar um dia nesse lugar, fazer o que ela queria fazer, e ela voltou para o hospital. Sempre é possível fazer isso? Não, realmente teve muita boa vontade de muita gente e que também não pusesse em risco qualquer coisa. Mas ela morreu depois, sei lá, de poucos dias. Mas você falou uma coisa, Ju, que assim, se a gente programa, se a gente fala disso, se isso vem à tona, a gente consegue executar esses desejos assim que são importantes para a pessoa, né? Mas imagina se isso nunca tivesse sido falado e nos 49 do segundo tempo alguém chegasse e falasse: ela queria ir lá em Cunha, a gente tem que correr, acelera. A gente não consegue proporcionar isso para o paciente, para a família. Então, assim, você sabe que fora, às vezes, do cenário oncológico, né, se a gente, às vezes, puxa o cenário geriátrico, outros cenários, né, de pessoas que vão estar lidando com a sua finitude e podendo chegar e falar, quero isso, não quero aquilo, as pessoas, por incrível que pareça, sabe? A gente tem literatura que fala isso, né, que a gente, médico, acha que as pessoas não querem falar. E a gente fica assim, imagina, ele não quer falar, não. Só que do lado de cá, o paciente está assim, me pergunta, me pergunta. Deixa eu falar, abre essa gaveta, por favor, abre essa gaveta. Então, primeiro, né, para a gente que é profissional de saúde, abrir essa gaveta requer que a gente também tenha feito essa reflexão sobre a gente. Primeira coisa, eu acho que isso é importante. Segunda coisa é a gente
ter técnicas, obviamente, para ter uma conversa dessa, que não é uma conversa tão simples. E também, de certa forma, entender que esse planejamento de final de vida pode ser que não dependa só de mim, que sou médica. Eu vou ter que depender de um time, de uma equipe. E a gente pode fazer essas coisas acontecer. O planejamento de final de vida, muitas vezes, traz à baila assuntos assim, eu não quero passar o final da minha vida no hospital, ou então eu não quero passar o final da minha vida em casa, que eu acho que em casa não vai ser bacana. Minha família mora no Nordeste. Cara, eu quero ir para lá, me ajuda. Eu quero o meu cachorro junto aqui, dá para ser? Olha, outra coisa também que eu quero, se por acaso eu chegar numa situação onde eu não possa falar por mim, decidir por mim, aqui, ó, tá claro que quem vai fazer isso aqui é a minha irmã, tá bom? Vocês estão cientes, viu? Muito importante, importantíssimo isso. Sim, é outra coisa. Olha, se por acaso eu estiver numa situação clínica irreversível, faz o seguinte, não fica prolongando isso com coisas artificiais, porque não vai me devolver saúde. Então, assim, tá tudo bem, tá? É sem UTI, é sem tubo na garganta, é sem essas medidas que vão só aumentar ou prolongar o meu tempo de vida, sem me devolver qualidade de vida. Não passa uma sonda no meu nariz, não. Tá tranquilo. Foca em me deixar confortável, em me deixar perto da minha família, em me deixar com sintomas controlados, num ambiente gostoso, bota a minha música preferida e eu vou estar em paz. Então, se a gente... Eu estou dando exemplo, sabe? E, obviamente, dentro disso, a gente tem várias variações que trazem nessa conversa o que é importante para a pessoa, o que é importante para o paciente. Falar com uma pessoa que você quer, tem uma pendência, né? Outra coisa, a minha religião, eu vou querer, por favor, o padre, eu vou querer ser ungida, ou então traz o pastor, eu vou precisar, é isso aí. Ou às vezes, né, outras religiões, outras práticas que também a gente tem no Brasil, chama meu pai de santo, eu quero um passe, e tudo bem, gente, é sobre fazer acontecer o que importa para aquela pessoa. Nessas horas a gente que às vezes pensa diferente, pratica diferente, entende diferente, bota o nosso valor dentro do bolso e acolhe quem está ali e faz isso acontecer. Eu costumo dizer, sabe, Ju, que a gente vê finais de vida que são bonitos. Só que isso não ocorre da noite para o dia. Se por acaso a gente fica olhando para o elefante e fala, elefante, não vou falar de você. Isso é construído, é o que eu falei no nosso vídeo que inspirou a gente para fazer esse outro. Na verdade, existe, eu já falei aqui no canal, também vou deixar o link aqui, existe uma coisa que chama testamento vital, que pode ficar dentro do seu prontuário ali. Então, os seus desejos estão lá. É óbvio que o médico pode ter alguma coisa lá que não tem nada a ver, e aí ele vai conversar com a sua família, vai conversar com você mesmo e falar, não, isso não é legal, mas a gente pode... Mas, enfim, você pode deixar o que você quer. Essa experiência que eu tive com essa minha amiga foi muito legal, porque ela foi muito orientada sobre o que ia acontecer com ela. Ela entendeu, ela aprendeu, então ela sabia que em algum momento ela ia ser sedada e não ia mais voltar, né? E ela percebeu quando estava chegando esse momento, e ela chegou para a médica e falou assim, tá chegando a hora, né, doutora? Ela falou, tá chegando a hora. Ela fez assim, então, convoca fulano, que eu quero conversar com essas pessoas, eu quero me despedir. Então, ela teve tempo de se despedir, ela teve tempo de aparar arestas, ela teve tempo de pedir perdão, ela teve tempo de ouvir perdão de alguém. Como você também pode não querer nada disso, né? Você pode não querer nada disso. O importante é a gente entender que não é porque eu tenho câncer que eu tenho que pensar nisso. Todo mundo já pode pensar nisso, né? E a gente acha que não, que é só porque eu tenho uma doença. Mas isso é uma coisa que todo mundo que está assistindo aqui, mesmo que não tenha nenhuma doença, pode pensar. Isso todo mundo deveria fazer isso, para quando chegar o momento. Isso é um instrumento social. Na verdade, se a gente entende que essa questão da gente falar de testamento vital é um belíssimo instrumento social, inclusive um belíssimo exercício de autonomia.
que eu acho que é um dos direitos mais bacanas que a gente pode exercer enquanto ser humano. Autonomia e dignidade. Eu acho que a ideia do testamento vital, ele casa super com esses dois conceitos. Olha a Malu deitada lá atrás. Olha lá, opa! Ou a Lala também. Todo mundo cachorro geriátrico. Todo mundo. Mas para mim, ó, cuidar dessas criaturinhas ali, no que é o final de uma vida, das vidas caninas deles, para mim tem sido um belo do aprendizado todo dia, sabe? Eu brinco, estou mostrando isso aqui, mas ver cada dia a dependência, a perda de funcionalidade, o tanto de ajuda que eles acabam precisando de mim para poder fazer as coisas que eram super fáceis de fazer há poucos meses atrás. Isso acende dentro de mim essa questão de entender que nada vai durar para sempre, né? Nem a vida deles, nem a vida das pessoas que eu amo, nem do meu marido, nem da minha mãe, nem da minha avó, nem a minha também. Uhum. Essa questão do testamento vital que você colocou, Ju, eu acho interessantíssima, porque, como você falou, todo mundo pode fazer, todo mundo pode deixar isso claro. Isso evita um cenário, que é um cenário, às vezes, muito triste que acontece. Imagina que eu, como médica, às vezes eu conheço quais são os valores e o que o meu paciente, inclusive, porque a gente já conversou disso, e aí chega a família e fala, opa, não é assim, vai ser do jeito que a gente está falando. E você sabe que essa é a hora que a gente faz valer a vontade do paciente. Então, a vontade do paciente que é expressa, que já é desenvolvida, que já é conversada, ela é, sim, muito maior do que a vontade da família nesse cenário. Então, se a gente, por acaso, exercita isso, caraca, isso é um belo exercício da sua própria autonomia. É porque a família, às vezes, não sabe, no meu caso, vou falar no meu caso, a minha família, não estou falando dos meus filhos, eu estou falando de irmão, de mãe e tal, eles não sabem, eles não querem saber sobre isso, eles não querem falar sobre isso, eles têm um problema para falar disso. Então, provavelmente, quando chegar o meu momento, eles vão querer fazer tudo para me salvar. Então, vão me entubar, vão querer que eu me alimente de um negócio que eu não preciso mais me alimentar e eu só vou passar mal com aquele negócio que dão. E não vai ser bom para mim, mas eles acham que vão estar fazendo algo, eles estão tentando salvar. Eu sei porque eu tive essa experiência na pele. O meu pai morreu com câncer de estômago, né? E o médico falou que não adiantava operar, que ia ser só sofrimento. E eu insisti muito, eu falei, não, eu quero fazer tudo para salvar o meu pai. Fosse hoje, jamais meu pai teria sido operado. Jamais. E quando acabou a cirurgia, o médico falou assim, olha, vocês vão para casa, vão descansar, porque o dia amanhã vai ser longo. Ele não vai aguentar nem 6 horas depois da cirurgia. Deu outra. No outro dia, esperaram das 6 horas da manhã e ligaram pra gente. Olha, ele morreu às tal hora da madrugada. Se eu soubesse tudo que eu sei hoje, ele não tinha sofrido o que ele sofreu. Muito pelo contrário, a gente teria ficado com ele, teria colocado a música para ele ouvir, teria falado o quanto a gente amava ele. Não. Ele ficou lá. E você sabe que a sua história me acende duas coisas, né? Eu acho que também, há um tempo atrás, a classe médica tinha uma dificuldade muito grande de talvez fazer um fair play com o paciente, com a família, e a gente entende hoje em dia que fazer esse fair play é o melhor dos cenários para todo mundo, né? Para a gente é muito claro que tem situações que a cirurgia não vai ser benéfica, a UTI não vai ser benéfica, e agora vai falar Carol intensivista, sabe? Cara, a UTI é um troço muito legal. UTI é lugar de vida, apesar da gente às vezes achar que UTI é lugar de morte, né? Não, tá? E quando eu vejo a UTI com aquele monte de máquina, aquele monte de coisa que a gente pode fazer ali, a gente tem um objetivo só, que é devolver saúde. Então, se por acaso eu estou olhando para um cenário, que é um cenário de doença avançada, de final de vida, onde a UTI não vai devolver saúde para aquela pessoa, onde a UTI, eu colocar ele nesse túnel, né, de medidas avançadas, só vai prolongar um processo que é um processo de morrer, a minha mão tem que ser uma mão assim, opa, pera, isso aqui não é bom. Então, eu tenho que colocar um óculos no meu olho, que seja um óculos para eu enxergar práticas
que vão ser práticas que vão trazer conforto, controle de sintoma, medidas farmacológicas e não farmacológicas para isso, família perto. Vamos fazer o que importa acontecer para esse binômio paciente-família. Vamos fazer especificamente cuidado de final de vida visando conforto. Então, assim, é muito sobre não oferecer suporte avançado, medidas avançadas, medidas invasivas, para quem não vai ter benefício. Para quem, justamente, esse processo vai ser um processo de prolongar um cenário que é um cenário inevitável. Então, por quê? Para quê? É diferente, sabe? A gente não está falando que a gente não vai chegar e desligar um botão e a pessoa vai morrer. Isso se chama eutanásia, isso é uma prática criminosa no nosso país. Não estamos falando disso, assim, em definitivo, né? Mas é sobre cuidar com um óculos aqui no olho, que é um óculos que me faça enxergar conforto em detrimento dessas medidas costumeiras, né? Que a gente costuma fazer. Você sabe, Ju, que hoje em dia a gente sabe que são alguns itens que importam para um cuidado de final de vida bem feito. Não importa se o paciente está internado no hospital mais chique do país, se a parede é branca, se a luz é luz amarela, não é isso. O que importa se chama conforto, controle de sintoma, comunicação clara com a equipe que está cuidando, ou seja, tem que ter canal aberto para essa conversa fluir e essa comunicação ser muito clara, especialmente para a família. Não oferecer suporte avançado de vida para quem não vai ter benefício de suporte avançado de vida. E quando eu estou falando aqui suporte avançado de vida, é justamente essa coisa de UTI, vambora, entuba, faz isso, faz aquilo. Permitir despedidas. Pessoas que se despedem nesses cenários têm melhores desfechos e promover reconciliação. Então, perceba como a gente tem que estar focado em outras coisas, ao invés de estar focado em vambora, 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 UTI, corre, acelera e vai. Eu quero tudo isso para mim, de UTI, entubar, se eu realmente tiver uma chance de ficar viva, mas no cenário... E vivem com qualidade, né? No cenário que a gente está falando, isso conforta só alguém que acha que tinha que tentar tudo, né? Por isso que se a gente estiver muito consciente, e esse vídeo também é para a gente pensar nisso, isso não é um assunto que eu também amo falar sobre isso. É difícil para mim, eu sou uma paciente com doença avançada, mas eu penso muito nisso, porque eu quero sim chegar nesse momento que é inevitável para todo mundo, né? Não só para mim, né? Mas eu penso nisso mais porque eu tenho uma doença grave e porque eu quero chegar nesse momento com muito mais conforto e com uma morte muito melhor do que a que meu pai teve. A gente perdeu muito tempo, a gente podia estar junto, dando a mão para ele, fazendo um carinho nele, né? Se despedindo dele. E não, a gente enfiou ele numa sala de cirurgia, fez um corte dali até não sei aonde, sofreu. E o médico tinha falado que não ia servir de nada, mas a gente insistiu, né? Então, acho que o vídeo... Eu nem tinha pensado que eu ia falar sobre isso nesse vídeo, e acabou vindo a história do meu próprio pai, assim, de que se eu soubesse tudo que eu sei hoje, ele não teria sofrido como ele sofreu. Ele teria morrido como ele morreu, mas teria sido muito melhor, porque é assim que eu quero, evitar tudo que eu puder evitar de sofrimento, eu quero que seja evitado. Então, esse vídeo serviu para isso, gente. Não quero entristecer ninguém, não quero ficar falando de morte, não é essa a intenção. A intenção realmente é abrir os olhos, né? É mostrar outras alternativas para algumas coisas que a gente não pode deixar de pensar, né? É importante que a gente pense. Não precisa ser, talvez, o objeto da nossa atenção o tempo todo, né? Eu acho que a gente tem que estar focado em viver bem, viver com qualidade. Mas, e outra coisa, sabe, Ju? Falar disso, pensar nisso um pouquinho, desenvolver isso como a gente desenvolveu aqui, não traz mau agouro, não, tá? Às vezes a gente acha que abrir essa gaveta e falar nisso, minha nossa senhora, isso vai acontecer agora. Não significa isso, sabe? Eu acredito muito que a gente consegue lidar melhor com os cenários difíceis da gente se a gente se prepara para eles.
Sim, Se a gente, às vezes, ensaia na nossa cabeça, se a gente define algumas coisas, se a gente não procrastina algumas conversas, algumas decisões, e aí, quando, de certa forma, isso fosse se dar na prática de verdade, a gente já entendeu, a gente já desenvolveu, a gente já amadureceu um pouco o assunto. Então, é sobre olhar para o elefante e falar, elefante, a gente vai ter uma conversinha sobre você, muitas vezes levar essa conversinha para o nosso círculo, né? Ali não precisa ser a conversa de todo dia, a gente vai falar disso o tempo todo. Falar disso o tempo todo, me lembrei do negócio aqui, um tempo atrás, lançaram um aplicativo para celular chamado WeCrock. Você lembra? Você soube disso? Que era um aplicativo que era tipo um sapinho, o ícone era um sapinho, né? E veja, eu, paliativista, né, curiosa, baixei a birosca do WeCrock lá, e o WeCrock, ele todo, conforme a programação lá, ele mandava uma mensaginha. Mas as mensagens da desgraça do negócio era só sobre, lembra, você vai morrer. Era tipo, para, velho, eu não quero. Não. Moral da história, o WeCrock não durou, acho que era o WeCrock o nome do negócio, depois eu lembro e te falo com certeza. Tipo, ele não durou um dia no meu telefone, porque, sinceramente, a gente pensa nisso, mas isso não tem que ser o objeto da atenção da gente o tempo todo. Mas essa conversa tem que ser partilhada para o nosso núcleo. Isso, uma vez desenvolvido, partilhado, bora viver e vamos tocar o pau. Mais ou menos isso aí. É por isso que eu quis falar. Acho que demos o nosso recado. Te agradeço muito por esse papo de novo. Amei. Né? Espero que as pessoas tenham entendido qual é a finalidade, não é ficar falando de morte, de coisa mórbida, não é nada disso. Mas é só uma dica de como a gente pode sim chegar até esse momento da nossa vida com tudo programadinho, com tudo bonitinho. Isso não é só para a gente que está doente, é para todo mundo, porque nós todos vamos chegar nesse momento. Né? Sim, isso eu acho que é o maior dos exercícios de autonomia que a gente pode talvez fechar com chave de ouro a história da vida da gente, né? Exercer a nossa autonomia, inclusive até no finalzinho dela. Eu acho essa ideia muito interessante. Obrigada pelo convite mais uma vez. Adorei. Eu também, se você tiver alguma dúvida também, manda para a Ju, manda para mim, a gente conversa. É isso. Espero te encontrar muito mais vezes aqui e fora daqui, tá bom? Um beijo. À disposição. Um beijo bem grandão. Tchau, tchau, gente. Tchau, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo do meu papo com a doutora Carol. Eu gostei muito. Eu acho muito necessário falar sobre o que a gente falou. Então, eu espero que vocês tenham aprendido, né? Que vocês possam fazer reflexões sobre esse assunto e que vocês possam programar a vida de vocês de maneira que, quando chegar o momento do final, seja tudo o melhor possível para você, como é o desejo que eu tenho para minha vida de estar também planejando isso. Então, compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal, continuem ativando o sininho aí para receber quando a gente tiver vídeo no ar. Me siga lá no Instagram e a gente volta segunda-feira. Tchau!